Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou o Timão. Galera, mais uma rodada do Brasileirão se encerrando aí, né? O Corinthians conseguindo esse empate contra a equipe do Botafogo fora de casa, um empate, digamos que surpreendente, né? Por tudo que aconteceu no jogo, a gente falou bastante sobre isso na live de ontem, no vídeo pós-jogo de ontem também, mas agora é página virada. Agora a situação é outra e agora é derby, rapaziada. Vamos enfrentar o Porco pela Copa do Brasil, um jogo extremamente complicado. A gente vai jogar em casa, tem que fazer valer o fator casa. Vamos falar um pouco sobre esse início de preparação para essa partida no meio de semana. Vamos falar também sobre uma curiosidade bizarra do Maicon que eu quero compartilhar com vocês e falar um pouco também da tabela do Brasileirão aí, pois tivemos algumas reviravoltas aí, algumas mudanças na classificação, inclusive a classificação do Corinthians sendo um tanto quanto preocupante e eu vou explicar para vocês por quê. Então, desde já eu quero muito pedir para vocês deixarem um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera que tá clicando em hypar no vídeo, muito obrigado, mano. Quem puder continuar clicando em hypar, tá ajudando muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. Só tenho que agradecer a vocês pelas nossas visualizações estarem aumentando a cada dia que passa, sinal que vocês vêm gostando do trabalho, sinal que o trabalho vem sendo bem feito também, né? E se vocês quiserem ajudar o canal financeiramente, tem o botãozinho do valeu e a nossa chave Pix que está na descrição. Rapaziada, depois desse empate do Coringão contra a equipe do Botafogo, né? O Corinthians agora passa a pensar no jogo mais importante do ano. Sim, eu tô considerando que esse clássico é o mais importante do ano, porque é um clássico que pode dar uma vaga para o Corinthians para umas quartas de final da Copa do Brasil. Campeonato esse que a gente vem chegando nas semifinais nos últimos anos, né? Perdemos a final em 22, em 23, se eu não me engano, a gente caiu na semi, em 24 a gente também caiu na semifinal. Então o Corinthians vem tendo uma certa tradição aí de chegar pelo menos entre os quatro principais times nessa fase final da Copa do Brasil, mas não vem vencendo e vai enfrentar um adversário muito complicado porque estamos falando da equipe do Palmeiras, né? Mas eu quero começar o vídeo de hoje falando uma certa esperança de que a gente pode ter para esse jogo, para a gente fazer o nosso fator casa prevalecer, porque tudo indica que vai ser a primeira vez que o Dorival Júnior vai contar com o nosso trio de ataque. E sim, eu estou falando desses três, vamos lá para a tela do meu PC, porque é a primeira vez que o Dorival Júnior pode contar com Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto no mesmo time, tá bom? O Rodrigo Garro ele estava suspenso nessa partida contra o Botafogo e Yuri e Memphis entraram no segundo tempo e conseguiram dar um dinamismo muito maior para essa partida, fazendo com que o Corinthians jogasse muito melhor no segundo tempo, tanto que o Memphis Depay acabou fazendo o gol de empate e o Yuri Alberto também teve uma chance claríssima de fazer um gol, mas acabou desperdiçando. Então a gente passa a ter esperanças, pois sim, teremos os três novamente juntos depois de muito tempo e pela primeira vez Dorival Júnior tendo esse privilégio de contar com os seus três principais jogadores ali no ataque do Timão. Vamos ler um pouquinho da matéria aqui do pessoal do meu Timão. Corinthians pode repetir trinca ofensiva pela primeira vez desde o título do Paulistão. E olha que o Garro já estava bichado naquela época. O Garro já estava jogando na base da limitação ali, na base do esforço total, né? Após pouco mais de 4 meses, o trio Gin, que é formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay pode voltar a ser escalado na Copa do Brasil. Considerado um dos ataques mais letais do país, o trio deve reestrear justamente contra o Palmeiras, adversário diante do qual atuou junto pela última vez. Desde a chegada de Memphis em setembro do ano passado, o trio de ataque vinha sendo um dos mais ofensivos e efetivos do Brasileirão 2024, com 35 participações diretas em gols, sendo 23 gols e 11 assistências. O trio chegou a participar de 91,8% dos gols do Corinthians. Esse ano as coisas mudaram, né? Com o início da nova temporada, as oportunidades em que os três jogadores
estiveram juntos em campo se tornaram cada vez mais raras. Lesões, problemas físicos, convocações, suspensões atrapalharam a sequência do trio e impactaram diretamente nos seus números. A gente pode destacar aí quando o Memphis acabava sendo convocado, o Garro que teve essa lesão, né, é uma tendinopatia patelar, e o Alberto teve essa lesão muito séria também ali na região lombar, ali da vértebra e tal. Então o Corinthians, quando tinha Memphis e Yuri, não tinha o Garro. Quando tinha Garro e Yuri, não tinha Memphis. Quando tinha Memphis e Garro, não tinha Yuri. E assim por diante. E a primeira vez que isso vai acontecer, tomara Deus que dê tudo certo, que São Jorge nos abençoe, porque a gente vai precisar muito ser principalmente efetivo em relação à ofensividade, em relação a chances criadas nessa partida contra o Palmeiras. O Corinthians vai precisar fazer uma partida muito inteligente se quiser realmente passar pela equipe do Palmeiras nessa Copa do Brasil. Inclusive, falando desse confronto, rapaziada, matéria do meu timão também, o Corinthians estuda a realização de um treino aberto na Neoquímica Arena nessa terça-feira, véspera do derby paulista contra o Palmeiras pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A princípio, a ideia é que o treino aconteça às 18 horas. A diretoria do Timão busca alinhar os detalhes com a comissão técnica de Dorival Júnior e os jogadores do elenco. É interessante, mas eu quero muito que aconteça uma espécie de treino aberto na partida de volta. A gente vai decidir o jogo, a gente vai decidir a vaga fora de casa. Legal ter um treino aberto antecedendo a partida de ida também, acho interessante. E tomara que eles também façam, né, um treino aberto para aproximar o torcedor, ou até mesmo o torcedor fazer aquela espécie de corredor, igual foi na final do Campeonato Paulista, na primeira partida, onde o Corinthians vence a equipe do Porco por 1-0 lá no primeiro jogo. A torcida do Corinthians foi ao CT acompanhar a saída do ônibus do Timão com uma enorme festa, um grande número de torcedores, e a gente também espera que isso aconteça. Porque, mano, de verdade, cara, o Corinthians tem que encarar esse jogo como uma guerra, como uma batalha para poder conseguir essa classificação, porque não vai ser fácil e o Corinthians vai ter que dar a vida em campo se quiser realmente classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Bom, nem tudo são flores, né? Eu quero trazer uma curiosidade aqui para vocês vão ficar de careta, mano. A partida contra o Botafogo no último sábado marcou o 100º jogo do Maicon como desfalque do Corinthians sem o seu retorno ao clube em 2022. Vamos considerar, eu não sei se o Maicon veio no meio ou no começo de 2022, mas vamos considerar que veio no começo de 2022, vai. Então pega 22, 23, 24, 25, 3 temporadas e meia aí, vai, vamos dizer. E mano, 100 jogos é praticamente uma temporada e meia de jogos. Porque vamos colocar numa média de que a temporada tem cerca de 70 partidas. O Maicon ficou 100 partidas como desfalque. E o Corinthians pagando para poder renovar o empréstimo desse jogador. Desculpa, cara. Isso é loucura. Que atitude ridícula da diretoria. Pelo amor de Deus. Não tenho, assim, a gente brinca, zoa o Maicon e tudo mais, mas o Maicon precisa também entender, meu, que não deu certo seu retorno. Faz uma situação amigável, volta lá pro Shakhtar, volta pra lá. Termina o seu contrato lá, vai ver um futuro na sua carreira, mas no Corinthians não dá mais pra ficar. Não é um jogador que ganha pouco. Como que pode o Corinthians renovar empréstimos com o jogador e fazendo com que o jogador chegue a 100 jogos como desfalque? Não é contrato de 4 anos, são empréstimos. É muito amadorismo dessa diretoria do Corinthians, rapaziada. Pelo amor de Deus. E galera, para fechar aqui, eu quero trazer para vocês com os últimos placares aí do Campeonato Brasileiro. Tem jogos ainda para acontecer, né? Vamos dar uma passada aqui rapidinho pela tabela e falar o que eu disse no começo do vídeo, que a situação do Corinthians começa a ficar um pouco preocupante e eu vou explicar para vocês o porquê. O Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Aí tá o pulo do gato. Reparem
que o número de jogos pelo Campeonato Brasileiro ainda está muito alternado. Então o Flamengo vai para 34 pontos com 16 jogos, Cruzeiro perdeu hoje, ficou com 34 pontos com 17 jogos. Flamengo, que se ganhar o seu jogo a menos, já consegue abrir 3 pontos aí. Palmeiras se manteve em terceiro, mas o Palmeiras tem 32 pontos com 15 jogos disputados. Palmeiras tem 2 jogos a menos. Mesma situação do Bahia, que foi a 28 com 15 partidas. O Bragantino já caiu para quinto lugar com 17 jogos, 27 pontos. Botafogo 26 pontos, 15 jogos. Mirassol 25 pontos e 15 jogos. Campanha espetacular do Mirassol, merece elogio sim. E olha aqui quem está em oitavo lugar após vencer a sua partida diante do Fluminense. O Trica foi para oitavo. O Trica estava brigando contra o rebaixamento. Vai a 17 jogos, mas vai a 22 pontos ganhos, ultrapassando várias equipes. Eu acho que foi a equipe que mais subiu de posição nessa rodada. O Ceará foi para 21, em nono lugar com 16 jogos também. O Atlético Mineiro tem 21 pontos com 15 jogos. Internacional 21 pontos com 16 jogos. E aí o Corinthians cai para a 12ª colocação com 21 pontos em 17 partidas disputadas. Ou seja, o Corinthians é um dos poucos times que disputou todas as rodadas do Campeonato Brasileiro até o momento. E o Corinthians, pelo fato de estar em 12º com 21 pontos, o Corinthians pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que tem 20 pontos com 15 jogos. Pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que tem 17 pontos, mas tem 15 jogos disputados, tá? E o Vasco, até o Vasco, que tem 15 jogos disputados, pode chegar aos mesmos 21 pontos do Corinthians. Ah, mas um enfrenta o outro, Thiagão. Beleza. Mas é uma situação que a gente tem que falar que o alerta tem que dar uma ligada aí. Porque temos todas as rodadas disputadas e temos 21 pontos. E o Vasco, que nesse momento está em 16º, se ganhar os seus 2 jogos a menos, ultrapassaria o Corinthians. Entendeu? O Santos tem 15 pontos com 16 jogos, Fortaleza tem 14 com 15 jogos, Juventude 11 com 15 jogos e Sport 5 com 15 jogos. Ou seja, o Flamengo, ele tá jogando nesse momento contra o Atlético Mineiro, tá? Aqui tem no outro canto tá os placares aqui da última rodada. Então, cara, de verdade, o Corinthians aqui, ó, em 12º, ele vem com 3 partidas sem vencer. Ganhou do Ceará, perdeu para o São Paulo, empatou com o Cruzeiro e empatou com o Botafogo. Ou seja, em 15 pontos disputados, o Corinthians ganhou 5 pontos. 2 empates, uma vitória e 2 derrotas. Então, o Brasileirão, a gente tem que entender que ele não dá margem para erros. O Corinthians precisa se encontrar. Corinthians, apesar de ter feito um segundo tempo legal ontem, mostrou que com o seu time titular, o seu time titular mesclado para iniciar o jogo, o Corinthians não consegue se encontrar em campo. E o Brasileirão é complicado. Não tô falando aí que vai brigar para não cair. Para mim não vai. Para mim vai ficar no meio de tabela ali, 19º, 8º lugar. Mas o Corinthians precisa dar aquela famosa acordada. Porque se o Corinthians não mudar a sua postura e buscar realmente os placares aí favoráveis para si, ficar só nessa de empatezinho, derrota, empatezinho, derrota, daqui a pouco a água começa a bater na bunda, como diz o velho ditado popular aí, né? Se você chegou até aqui, eu peço muito para deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que não segue o canal Sotimão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @eusotimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?